Boa noite. Vamos dar continuidade à nossa matéria, né? Hoje o tema é fatores que afetam o pH do solo. O pH do solo é influenciado por vários fatores, incluindo material de origem, precipitação, decomposição da matéria orgânica, vegetação nativa, tipo de cultura, profundidade do solo, adubação nitrogenada e inundação. De acordo com o material de origem, os solos desenvolvidos de rochas ou de material de origem básica geralmente possuem valores de pH mais altos do que aqueles formados de rochas ácidas, por exemplo, o granito. A precipitação. A água da chuva, passando pelo solo, lixivia os nutrientes básicos, como o cálcio e o magnésio. Eles são substituídos por elementos acidificantes, como o hidrogênio, o manganês e o alumínio. Assim sendo, os solos formados sob condições de alta pluviosidade são mais ácidos do que aqueles formados sob condições áridas. A decomposição da matéria orgânica. A matéria orgânica do solo está continuamente sendo decomposta pelos micro-organismos em ácidos orgânicos, dióxido de carbono e água, formando o ácido carbônico. O ácido carbono, por sua vez, ele reage com os carbonatos de cálcio e magnésio no solo para formar bicarbonatos solúveis, que são lixiviados, deixando o solo mais ácido. Questão vegetação nativa. Os solos formados sob vegetação de floresta tendem a ser mais ácidos do que aqueles desenvolvidos sobre vegetação de gramíneas. As coníferas causam maior acidez do que as florestas decíduas. Tipo da cultura. Os solos podem tornar-se mais ácidos quando as colheitas removem as bases. Culturas diferentes removem quantidades diferentes de cálcio e magnésio. As leguminosas, geralmente, contêm maiores quantidades desses nutrientes do que plantas não leguminosas. As quantidades de cálcio e magnésio variam de acordo com a parte da planta removida. Quando a palhada de uma cultura ou a forragem é removida de um solo, um balanço final ácido permanece. Quando os grãos ou sementes são removidos, o balanço final é o aumento do pH. Por quê? Porque as sementes contêm um alto nível de componentes ácidos. Várias leguminosas liberam íons de hidrogênio na sua rizosfera, quando estão fixando ativamente o nitrogênio atmosférico. A acidez gerada, essa acidez gerada pode variar de 0,2 a 0,7 unidades de pH por mol de nitrogênio fixado. Profundidade do solo. A acidez geralmente aumenta com a profundidade do solo, exceto em áreas de baixa pluviosidade. A perda do solo superficial por erosão pode aumentar a acidez na camada arável. À medida que a profundidade do solo superficial diminui, mais subsolo é incluído na camada arável. Existem casos, entretanto, em que o pH do solo é mais elevado do que o solo superficial. Com resultado, a erosão poderia contribuir para elevar os valores de pH do solo. A adubação nitrogenada. Nitrogênio. Do fertilizante, da matéria orgânica, do esterco e da fixação por leguminosas, produz acidez. A adubação nitrogenada acelera a taxa de desenvolvimento de acidez. Com pequenas doses de nitrogênio, a taxa de acidificação é baixa, mas aumenta com o aumento das doses de fertilizantes nitrogenados. Em solos calcáricos, esse efeito de acidificação pode ser benéfico. Quando o ferro, o manganês e outros micronutrientes, exceto o molibdênio, são deficientes, a disponibilidade deles pode ser aumentada
com a diminuição do pH. Questão inundação. O efeito geral da submergência é um aumento de pH nos solos ácidos e a diminuição do pH nos solos básicos. Independente do valor original do pH, a maioria dos solos atinge o pH entre 6,5 e 7,2, um mês após serem inundados, e assim permanecem até serem secos novamente. Consequentemente, a calagem tem pouco valor na produção de arroz em sistemas de irrigação por inundação. Além disso, a inundação pode induzir a deficiências de micronutrientes, como o zinco, por exemplo. Como medir o pH do solo? A determinação das necessidades de calcário. Os dois métodos comumente usados para medir o pH do solo são o colorimétrico e o potenciométrico. O colorimétrico, envolvendo corantes e indicadores, é frequentemente utilizado no campo para fazer uma rápida determinação de pH, mas precisa ser usado por pessoas treinadas para evitarem esse erros. Quando usado de modo adequado, é digno de confiança. O método mais difundido e preciso é o do potenciométrico. O pH do solo é determinado através da colocação de uma suspensão de solo e água destilada em contato com um eletrodo de vidro e da leitura do resultado em uma escala de 0 a 14. Apesar do pH do solo ser um excelente indicador de acidez, ele não determina a necessidade de calcário. A necessidade de calcário é a quantidade de um calcário agrícola de boa qualidade necessária para atingir o limite do pH requerido pelo sistema de cultivo aplicado. Quando o pH é medido no laboratório, somente a acidez ativa é determinada. A acidez potencial, que é a função da argila, que é em função da argila e da matéria orgânica, também deve ser considerada. Assim, é necessário aplicar-se algum método que relacione uma mudança de pH ao se adicionar uma quantidade conhecida de ácido ou base. Tal método é chamado de determinação das necessidades de calcário. A necessidade de calcário não está somente relacionada ao pH do solo, mas também à sua capacidade de troca de cátions, a CTC. As quantidades totais de argila e de matéria orgânica no solo, assim como o tipo de argila, determinarão o seu poder tampão, ou seja, quão fortemente ele resiste às mudanças de pH. A capacidade de tampão aumenta com as quantidades de argila e de matéria orgânica. Tais solos necessitam mais calcário para aumentar o pH do que solos com baixa capacidade de tampão. Os solos arenosos, por exemplo, com pequena quantidade de argila e de matéria orgânica, têm baixa capacidade de tampão e, portanto, necessitam menos calcário para elevar o seu pH. Um método comum para a determinação da necessidade de calcário é baseado na mudança de pH em uma solução tampão, comparada com o pH de uma suspensão de solo em água. Um solo ácido causará uma pequena diminuição de pH na sua solução tampão. O pH sofre um abaixamento proporcional ao pH do solo original e à capacidade tampão do solo. Através da calibração das mudanças de pH na solução tampão, que ocorre a cada adição de quantidades conhecidas de ácido, a quantidade de calcário necessária para levar o solo a um determinado pH pode ser determinada. Existem inúmeros métodos utilizando uma solução tampão. Em solos dominados por argila, por exemplo, uma diminuição da saturação por bases, perda de cálcio, magnésio e potássio, causa acidificação e, consequentemente, quebra
dos minerais de argila e liberação de alumínio, que então ocupam os pontos de troca de bases perdidas. Estes solos podem receber doses de calcário para levá-los próximo à neutralidade e atingir altas produtividades, com pequeno efeito na sua CTC, solos com cargas permanentes. Entretanto, a prática bem estabelecida de fazer calagem desses solos, predominantemente da região temperada até a neutralidade, não é suficiente para solos dos trópicos, ultissolos, oxissolos, dominados por óxido de ferro e alumínio e caulinita, e nos solos formados por cinzas vulcânicas, ondussolos. Nesses solos, ultissolos e oxissolos da região tropical, o alumínio e o ferro estão presentes nos minerais da argila, que são estáveis a valores de pH tão baixos como pH de 5. O alumínio é enterrado na estrutura da argila e somente torna-se tóxico para as plantas quando o óxido e o caulinita dissolvem uma faixa de pH menor que 5 a 5,3, por exemplo. Nesse caso, a toxidez do alumínio pode ser corrigida por calagem para atingir 5,5 a 6, causando precipitação do alumínio trocável com hidróxido de alumínio, e ao mesmo tempo causando um aumento apreciável na CTC, nos solos de carga variável. Consequentemente, sugere-se que as recomendações de calcário para esses solos sejam feitas com bases no teor de alumínio trocável, presentes na camada da superfície do mesmo. A necessidade de calcário para a maioria dos solos dos trópicos pode ser calculada pela aplicação da seguinte indicação: equivalente em cálcio, CaCO3, tonelada por hectare, é igual a 2 vezes o centimol de alumínio por decímetro cúbico, certo? Então a formulinha, tá aí, ó. Equivalente em CaCO3 em tonelada por hectare é igual a 2 vezes, 2 vezes o centimol de alumínio por decímetro cúbico. Independente do método usado na determinação do pH do solo e da necessidade de calcário, o uso de corretivo deve ser baseado em um método que seja digno de confiança. O excesso do calcário em solos de textura arenosa pode levar a condições excessivamente básicas e a sérios problemas como deficiência de ferro, manganês, zinco e outros micronutrientes. Por outro lado, as quantidades de calcário que poderiam causar problemas às culturas em solos arenosos podem não ser suficientes para elevar o pH do nível desejado em solos argilosos ou orgânicos. Por que os solos ácidos devem receber calagem? É uma boa pergunta, A acidez do solo afeta o desenvolvimento das plantas de várias formas. Sempre que o pH é baixo, a acidez é alta. Um ou mais efeitos detrimentais podem afetar o crescimento das culturas. Algumas consequências da acidez do solo são apresentadas a seguir. Calcário. Quando aplicado para atingir o pH adequado, o calcário faz muito mais do que adocicar o solo, por exemplo. O calcário, ele reduz a toxidez do alumínio e de outros metais. Ele melhora as condições físicas do solo. Ele estimula a atividade microbiana do solo. Aumenta a CTC em solos de carga variável. Aumenta a disponibilidade de vários nutrientes. Supre de cálcio, Calcário dolomítico supre de ambos, cálcio e magnésio, Hoje você tem calcário magnesiano, que se diz também. Calcário ele melhora a fixação simbiótica de nitrogênio pelas leguminosas. Entretanto, em solos tropicais com altos teores de óxido de ferro e alumínio, supercalagens, para atingir níveis de pH acima de 6 ou 7,
pode reduzir drasticamente a produtividade, pode causar deteriorização da estrutura, reduzir o fósforo e induzir a deficiência de zinco, boro e manganês. Para fins práticos, considera-se a faixa de pH entre 6 e 6,5 adequada para a maioria das plantas cultivadas no Brasil. Dentre os vários efeitos de calagem em solos ácidos, destaca-se o aumento da disponibilidade da maioria dos nutrientes essenciais para as plantas. Com excesso de ferro, cobre, manganês e zinco, que apresentam diminuição na sua disponibilidade, com relação ao do pH, todos os demais, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, molibdênio e cloro, têm sua disponibilidade aumentada pelo uso racional da calagem em solos ácidos. Então, só retornando, né, um fator interessante, com exceção do ferro, cobre, manganês e zinco, que apresentam diminuição na sua disponibilidade com a elevação do pH, todos os demais, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, molibdênio e cloro, têm sua disponibilidade aumentada pelo uso racional da calagem em solos ácidos. O conhecimento desse fato é da maior importância, pois indica que uma das maneiras mais adequadas para aumentar a eficiência dos fertilizantes contendo macronutrientes primários e secundários em solos ácidos é o uso de calcário na dosagem correta. Acidez na terra é má digestão na sua lavoura. Calcário é o melhor remédio. Concentração de elementos, tais como alumínio, ferro e manganês, pode atingir níveis tóxicos, porque a sua solubilidade aumenta em solos ácidos. A toxidez de alumínio é provavelmente o fator limitante mais importante para as plantas em solos ácidos. pH menor que 5 e mesmo pH de 5,5 em solos cauliníticos, a toxidez por íons de hidrogênio pode afetar diretamente o crescimento das plantas em solos com pH menor que 4,2. Os organismos responsáveis pela decomposição da matéria orgânica e pela liberação de nitrogênio, fósforo e enxofre podem estar em pequeno número e com pouca atividade. O cálcio pode ser deficiente, raramente, quando a CTC do solo é extremamente baixa. O mesmo pode acontecer com o magnésio. A performance dos herbicidas aplicados ao solo pode ser afetada de modo adverso quando o pH do solo é muito baixo, né? Então, outro ponto interessante, às vezes você vai fazer um manejo de defensivo químico, né? E a performance dele, dos herbicidas aplicados ao solo, pode ser afetada de modo adverso quando o pH do solo é muito baixo, né? Então, a fixação simbiótica de nitrogênio pela leguminosa é severamente reduzida. A relação simbiótica requer uma amplitude de pH mais estreita para o crescimento ótimo da cultura, que no caso das plantas não fixadoras de nitrogênio. Os solos argilosos com alta acidez são menos agregados. Isso causa baixa permeabilidade e aeração. Um efeito indireto, motivo pelo qual os solos que receberam calagem produzem mais resíduos das culturas. Os resíduos favorecem a estrutura, A disponibilidade de nutrientes com fósforo e molibdênio é reduzida. E como que o calcário reduz a acidez do solo? Os processos e as reações pelos quais o calcário reduz a acidez do solo são muito complexos, mas uma simplificação mostra como o calcário age. Como foi mencionado, né, anteriormente, o pH de um solo é a expressão da atividade do íon de hidrogênio.
A principal fonte de hidrogênio na maioria dos solos com pH menor que 5,5 é a reação do alumínio com a água. Essa reação ela libera, né, hidrogênio, acidificação, que por outro lado aumenta a quantidade de alumínio, pronto para reagir novamente. O calcário reduz a acidez do solo, aumenta o pH, no caso, convertendo alguns íons de hidrogênio em água. Acima de pH de 5,5, o alumínio precipita como alumínio mais hidróxido, né? E assim sua ação tóxica e a principal fonte de hidrogênio são eliminadas. A reação funciona assim: enquanto os íons de cálcio do calcário substituem o alumínio nos pontos de troca, o íon de carbonato reage com a solução do solo, criando um excesso de íon de hidroxila, OH-, que em seguida reage com o hidrogênio, excesso de acidez, formado pela água. E lembrando que o inverso desse processo pode ocorrer. Um solo ácido pode tornar-se mais ácido se um programa de calagem não for seguido. À medida que os íons básicos de cálcio, magnésio e potássio são removidos, geralmente por absorção pelas culturas, eles podem ser substituídos por alumínio. Esses íons básicos podem também ser perdidos por lixiviação, novamente sendo substituídos por alumínio, aumentando e abaixando o pH do solo se não fizer a calagem adequada. Época e frequência das aplicações de calcário. Para rotações que incluem leguminosas que demandam pH mais alto, o calcário deve ser aplicado 3 a 6 meses antes da semeadura, especialmente em solos muito ácidos. A calagem feita poucos dias antes do plantio de alfafa ou trevo, por exemplo, produzem resultados decepcionantes, porque o calcário pode não ter tido tempo suficiente para reagir com o preparo com o solo. Se uma leguminosa como o trevo for plantada após o trigo de outono, o calcário deve ser aplicado no plantio do trigo. As formas cáusticas de calcário, óxido de cálcio e hidróxido de cálcio, devem ser espalhadas com bastante antecedência ao plantio para prevenir danos às sementes na germinação. As afirmações generalizadas sobre a frequência da calagem são provavelmente inadequadas. Muitos fatores estão envolvidos. A melhor maneira para se determinar a necessidade de uma nova calagem é analisando o quê? O solo. As análises das amostras de solo devem ser feitas a cada 3 anos, mas frequentemente em solos arenosos e solos sob irrigação. Né? Textura do solo. Os solos arenosos precisam receber nova calagem com mais frequência do que os solos argilosos. Dose de adubo nitrogenado. Altas doses de adubos amoniacais geram considerável acidez. Taxas de remoção pela cultura. Dependendo da cultura, produtividade e parte colhida, quantidades substanciais de cálcio e magnésio podem ser removidas. Quantidade de calcário aplicada. Doses mais elevadas, normalmente, significam que o solo não necessita de nova calagem com frequência. Não faça nunca supercalagens. Amplitude de pH desejada. A manutenção de um pH alto geralmente significa que os calcários precisam ser aplicados com mais frequência do que quando um pH médio e satisfatório. Geralmente, a amplitude de pH desejada não é atingida devido ao uso de subdoses de calcário, de partículas grosseiras ou de incorporação inadequada. As análises de solo podem monitorar as mudanças do pH em função à calagem. Né? Então, as considerações é o seguinte: todo o manejo que for realizado no solo, você tem que ter um embasamento técnico, né? Buscar estar sempre junto com o quê? Com a amostra de solo, né?
para que a tua cultura, você consiga colocar o ideal desejado pelaquela cultura, né? Então, buscar, de certa forma, trabalhar sempre em cima da técnica, né? Buscando a melhor condição, né? E o melhor momento para fazer tanto pulverização de defensivo, como até mesmo a simples calagem aí, né? Então, deixa eu só pegar um outro material aqui. Então, só para nós entendermos, né? Temos que saber que o seguinte, a importância dos macro e micronutrientes no solo. A essencialidade dos elementos é fundamental. Para obter o crescimento das plantas na ausência de impurezas, para isso, as plantas são cultivadas geralmente em soluções de cultura, né? Então, a função dos macronutrientes, por exemplo, nitrogênio. O nitrato é a forma de nitrogênio predominante absorvida pela planta nas condições naturais. O nitrogênio é importante no metabolismo de compostos como aminoácidos e proteínas, aminas, aminoaçúcares, purinas, pirimidinas e alcaloides. Executando-se a água, nenhuma outra deficiência é tão dramática nos seus efeitos para a planta quanto a do nitrogênio. A clorose geral e o estiolamento são os sintomas mais característicos da deficiência de nitrogênio na planta. O crescimento é atrasado e lento, e as plantas têm aparência raquítica. O fruto é frequentemente muito colorido. As partes mais maduras da planta são as primeiras a ser afetadas, porque o nitrogênio é translocado das regiões mais velhas para as mais novas, em crescimento. Por outro lado, um excesso de nitrogênio no meio, solo ou solução nutritiva, faz com que a planta vegete muito, produza poucos frutos ou sementes e armazene menos carboidratos. Para complementar, o que é fornecido pelo solo, em quantidade insuficiente, recorre-se a fertilizantes. A fertilizantes nitrogenados, né? Entre os naturais estão o esterco e tortas, né? Torta de filtro, a própria planta, adubo verde. Entre os adubos produzidos pelo homem, né? Tem os amoniacais, sulfato de amônio, os nitratos, sódio, nitratos de sódio, de cálcio e de potássio, os nítricos amoniacais, que é o nitrato de amônio, e os amídicos, que é a ureia. O enxofre, nas condições naturais do solo, é absorvido pelas raízes, predominante. As plantas podem, porém, absorver também enxofre orgânico e aminoácidos gasosos, né? Pelas folhas e até mesmo enxofre elementar, né? Como molhável, finamente dividido. E também pelas folhas e frutos. Além de fazer parte de alguns aminoácidos e de todas as proteínas vegetais, o enxofre desempenha outras funções, como ativador enzimático, né? Grupo ativo de enzimas e coenzimas, ácido lipólico, tiamina, biotina, né? Na fotossíntese. Participa da síntese de clorofila, da absorção de carbono, da atividade da carboxílase e da ribulose, e de reações de fosforilação. É essencial ainda no processo de fixação de nitrogênio pelas leguminosas nodulares. Os papéis fundamentais do fósforo na vida da planta são a sua participação nos chamados compostos ricos de energia, de que é exemplo mais comum o triofosfato de adenosina, ATP, produzido na fosforilação oxidativa e fotossintética, e em menor grau nas que se dão a nível de substrato. O fósforo participa das reações de síntese e desdobramento de carboidratos, né, inclusive de amido, de síntese de proteína,
de síntese e desdobramento de óleos e gorduras, do trabalho mecânico, da absorção de salina, assim como o nitrogênio. O fósforo se redistribui facilmente na planta, em particular quando sobrevém a sua falta. As folhas mais velhas das plantas carentes em fósforo mostram um princípio uma coloração verde azulada, podendo ocorrer tonalidades roxas nelas e no caule. O fósforo é o elemento que mais limita a produção das culturas. O crescimento é reduzido e, em condições de deficiência severa, as plantas ficam anãs. Os principais fertilizantes fosfatados comerciais são os superfosfatos, fosfato de amônio, nitrofosfato, são obtidos pela extração de rochas fosfáticas e depósitos expressos em guano, fezes e aves marinhas ricas em fósforo, derivados do peixe do qual se alimenta. Então, os micronutrientes, Os micronutrientes, o boro, por exemplo, até hoje não se conseguiu isolar um composto sequer vital para a planta que contenha boro. Do mesmo modo, não se consegue identificar nenhuma reação crucial para o metabolismo que somente ocorre na presença desse elemento. Mesmo assim, o boro pertence à lista dos elementos essenciais por satisfazer o critério indireto da essencialidade. Na ausência do boro, os pontos de crescimento são afetados e podem morrer. Os tecidos parecem duros, secos e quebradiços. As folhas podem tornar-se deformadas, Então, o boro é essencial para a formação da parede celular, para a divisão e aumento no tamanho das células, funcionamento da membrana citoplasmática. Da mesma forma que o cálcio é praticamente imóvel no floema e por isso, quando a deficiência de gema terminal morre e as folhas mais novas se mostram menores, amareladas e muitas vezes deformadas. A matéria orgânica constitui a fonte imediata de boro para as plantas, libertando o elemento do processo de sua mineralização. Então, nada mais do que notar que dentro do sistema de cultivo tem que se ter em mente o que? A lei do mínimo e a lei do máximo. Todos os nutrientes, são essenciais para a cultura, mesmo que em quantidades menores. E todo o excesso, todo o excesso pode imobilizar outro nutriente no solo. Daí então se tem a condição de você ter sempre em mãos a condição de conseguir tomar as decisões na medida correta. Você fazer um planejamento, sua cultura é exigente em A, B, C ou D nutriente, então trabalhar em cima dessa cultura. E buscando sempre o quê? Buscando o melhor custo-benefício, buscando a melhor condição de estar tratando essa cultura. Dentro desse ponto, nas aulas presenciais, eu fiz um pedido para que o pessoal fizesse uma pesquisa, para avaliação, e eles vão estar me entregando no dia 18. Então, o tema é o manejo de solos para a olericultura nas metodologias convencionais e agroecológicas. Então, abordar cada tipo de manejo com conceito e metodologia, dentro de cada manejo, ressaltar pontos positivos e negativos, verificar melhores condições climatológicas de uma única espécie e dar uma conclusão. Então, vocês que tiverem condição, puder estar enviando a pesquisa de vocês com o ponto de vista técnico que vocês. E o importante é o quê? Manter uma linha de raciocínio prática, e citar a bibliografia, a consultada. Então eu pediria que pudesse enviar no meu e-mail para eu poder estar olhando, e estar passando para o pessoal da FATEC para estar dando a nota aí, passando a nota para vocês aí. Muito obrigado e boa noite.